Olá, amigos. Nós estamos aqui hoje para mais um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, aqui distantes um pouco no tempo e no espaço, mas muito unidos, unidos pela nossa Casa do Caminho e unidos por Jesus, o que é fundamental. Então, eu convido vocês agora a elevarem o pensamento, e nós todos elevemos o pensamento a Jesus, aos nossos mentores, para que nós possamos apaziguar os nossos corações nesse momento complicado, em que estamos vivendo uma situação tão diferente, tão única, para que nós possamos então nos apaziguar e aproveitar o estudo da melhor forma possível. Vamos unidos então pedir a Jesus que Ele seja conosco, que Ele esteja conosco nesse sublime momento de estudo do Teu Evangelho, Senhor. Que nós possamos ser intuídos e amparados em nossos propósitos e que possamos sempre buscar cada vez mais o estudo e o aprendizado que vão nos amparar no nosso crescimento. Seja então, Senhor Jesus, em Seu nome, em nome do Dr. Hermo, em nome da espiritualidade amiga, que sempre tanto nos ampara, e acima de tudo, em nome de Deus, que nós pedimos permissão para iniciar esse estudo de hoje. Então, nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo 11, esse capítulo tão bonito que a Kilsen nos trouxe na semana passada. Ele vem a seguir das bem-aventuranças, né? E nos fala de amar ao próximo como a nós mesmos. O maior mandamento, de fazer aos outros o que nós gostaríamos que fosse feito a nós, de dar ao outro o que nós gostaríamos de receber. Eu vou então compartilhar com vocês aqui a tela. Pronto, agora sim. Pronto. Então, esse capítulo 11, nós vamos ver hoje os itens de 11 a 15. Então, nós vamos falar no início dele, o item 11, fala-nos do egoísmo, que Emmanuel nos traz, né? Depois nós temos mensagens de Pascal, depois do Espírito Protetor, de Elizabeth de França, e por final, a mensagem de Lamennais. Então, nós vamos começar com Emmanuel, que nos fala do egoísmo. Olha só, quando eu estava estudando, eu reparei uma coisa que chama muita atenção, de como, de os termos que se usa, que são usados, né, para se referir ao egoísmo. De todos os textos, de todas as leituras que a gente faz, de tudo que a gente ouve, como são pesados, como são fortes os termos que são usados para se referir ao egoísmo. Aí nós vemos com mais contundência como é sério, né, essa questão, como é séria. Emmanuel nos traz lá o egoísmo, essa chaga da humanidade. Vejam só, ele considera uma chaga e considera que ela deve desaparecer da Terra, porque ela atrasa o seu progresso moral. E ele diz, olha a importância disso, que o Espiritismo
Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir. De fazer subir quem? A Terra, na hierarquia dos mundos. Porque nós sabemos que nós vivemos nesse planeta e ele vai passar, ele vai subir de estágio, não é? Mas nós sabemos também que isso não é por milagre, que a Terra não vai subir sozinha. A Terra somos nós. Nós compomos a Terra. Nós, espíritos encarnados e desencarnados, que aqui estamos, nós compomos o planeta. Então depende de nós. E se nós temos a ajuda dessa doutrina, a nossa responsabilidade é maior, porque a quem mais é dado, mais será pedido. E nós recebemos muito, muito amparo, muitas ferramentas de esclarecimento. Então, cabe a nós aproveitar essas ferramentas, esses mecanismos que a doutrina nos traz, para melhor podermos nos observar e combater essa que Emmanuel chama de chaga do egoísmo. Ele diz, veja só, como ele sabe que não é fácil, né? Que o egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Ele diz coragem porque ele sabe que dela, da coragem, cada um de nós vai precisar muito para vencer a quem? Quem é o nosso maior oponente? Que nós já aprendemos, já ouvimos tantas vezes, somos nós mesmos. Como é fácil para nós olhar o outro quando se trata de criticar. Como é fácil olhar e criticar mais ao outro do que a nós mesmos, do que praticar autocrítica, do que conseguirmos conquistar esse tão difícil e propalado autoconhecimento. A gente vê nas coisas mais do dia a dia. Outro dia eu passei por uma situação, eu comigo mesma, muito engraçada, que depois eu ri sozinha. Porque nessa coisa de olhar mais a questão do outro, o problema no outro, né? Agora nós temos que, quando saímos, ou quando entramos em contato com alguém, nós sabemos que precisamos usar máscara, coisa mais divulgada desse mundo, a coisa que nós mais ouvimos hoje em dia. Pois bem, eu precisei sair para fazer um exame próximo aqui de casa e peguei o carro e fui. E parei no sinal, estava olhando as pessoas, olhando, vendo gente sem máscara. Eu digo, meu Deus, olha como as pessoas estão saindo ainda sem máscara. Que coisa, olha, aquele ali com a máscara pendurada na orelha. Que coisa, que falta de cuidado, que irresponsabilidade. Como é possível isso? Até que eu parei, coloquei a mão no rosto. Quem estava sem máscara? Dona Sônia. Eu tinha esquecido a máscara em casa. Mas olha como eu olhei primeiro um monte de gente que estava do lado de fora, na rua, andando sem máscara. Para depois, então, reparar que eu estava sem máscara. Corri de volta para casa, peguei, coloquei a máscara, coloquei 2 máscaras na bolsa de sobreaviso e voltei, cabisbaixa. Agora só rio dessa situação, realmente, mas nós somos nós. É isso. Né? Bem, então nós sabemos que precisamos estar atentos e diz Emmanuel que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combater
o egoísmo em si, porque nós só podemos combater em nós mesmos. No outro, nós não podemos. Não há como. Nós temos que olhar para nós mesmos e combater, sabendo que ele é, olha, veja só o que eu comentei, a força dos termos que Emmanuel traz. É um monstro devorador de todas as inteligências. É o filho do orgulho e o causador de todas as misérias do mundo terreno. Ele é a negação da caridade e, por conseguinte, ele é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Sim, porque nós sabemos que para conseguir a felicidade, nós temos que abrir mão do orgulho, abrir mão do egoísmo, porque ele nos prende, ele nos tolhe nesse nosso rumo, nessa nossa construção rumo à felicidade. E Emmanuel faz aqui um contraponto entre Jesus como símbolo da caridade e Pôncio Pilatos como símbolo do egoísmo. Ele constrói esse contraponto. Porque quando Jesus vai percorrer o seu martírio, né, a sua paixão, Pilatos lava a mão, dizendo: que me importa? E diz aos judeus: esse homem é justo. Por que quereis crucificá-lo? No entanto, deixe que ele seja conduzido ao suplício. Ele deixa de mão, ele lava as mãos. Quer dizer, ele coloca para que os outros decidam, expressando aí esse egoísmo que Emmanuel coloca em contraposição à caridade, que é Jesus. Então, é esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, é a invasão do coração humano por essa verdadeira lepra. Olha outro termo forte usado para definir o egoísmo, que se deve atribuir ao fato de o cristianismo ainda não ter desempenhado por completo a sua missão, a missão de Jesus. E cabem a vós, nós, os novos apóstolos da fé. Olha que responsabilidade que nós temos. E os espíritos superiores esclarecem, porque nós temos esclarecimento a todo momento. Cabe a nós o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos obstáculos que impedem a sua marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa subir na escala dos mundos, porque é chegado o tempo, é o tempo da transição que nós estamos vivendo, nós sabemos que estamos vivendo. Então é preciso, em primeiro lugar, expulsar o egoísmo. Como assim? A gente vai expulsar no outro? Não, já sabemos que não. Nós já sabemos que nós temos que expulsá-lo de dentro de nós mesmos. E no item 12, nós temos expresso assim: se os homens, Pascal, né, que nos traz, se os homens se amassem com idêntico amor, isso é, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais poder. É simples assim. Todo mal estaria vencido se a caridade reinasse na terra. Ele nos diz: se os homens praticassem, se amassem
com idêntico amor, a caridade seria melhor praticada. Sim. Se nós já tivéssemos alcançado esse amor que Jesus nos trouxe, toda essa plenitude do amor com que nós fomos criados, seria muito mais fácil de praticar a caridade. Mas para isso nós precisamos nos livrar da couraça, permitindo assim que o nosso coração fique mais sensível para com aqueles que sofrem. Nós poderíamos usar essa nossa capacidade de olhar o outro, que nós usamos para criticar, né, com tanta facilidade, que nós tivéssemos empatia, que nós pudéssemos olhar o outro, não no sentido da crítica, mas nos colocando naquele lugar. Porque nós temos que pensar que já estivemos naquele lugar. Então nós precisamos olhar o outro com mais sentimento, com mais compaixão para com aqueles que sofrem. O rigorismo, quer dizer, esse rigor que nós usamos, essa régua que nós usamos para medir o outro, mata os bons sentimentos. É por isso que nós não conseguimos ainda praticar como deveríamos a caridade. O Cristo não se aborrecia com ninguém. Com ninguém. Ele era a harmonia perfeita. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. Em todos, ele lidava com todo o amor. Nós temos aqui, quando Joana, nesse livro, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, quando ela trata do egoísmo, ela fala, o homem Jesus enfrentou o egoísmo em toda a sua trajetória e soube freá-lo nas suas investidas de orgulho ferido, de inveja sistemática, de pessimismo, de presunção descabida. Quer dizer, em todas as formas que o egoísmo se apresentava e com que ele tinha que lidar. Nele encontramos o exemplo máximo do altruísmo afetuoso, mas não servil. Não quer dizer que ele fosse servil, Jesus, porque ele tinha equilíbrio em razão do seu sentimento equilibrado, harmônico. À luz da psicologia profunda, tudo em Jesus é exemplo de equilíbrio e sabedoria. E ela fala a seguir, nessa questão ainda do egoísmo, enquanto o egoísmo conspira contra a caridade, aquela mesma dualidade que Emmanuel colocou, né? Essa é a terapia eficiente, a única que dispõe a vida para desenvolver os sentimentos de fraternidade e de justiça entre os homens. Quer dizer, a caridade é que é essa terapia eficiente. À medida que o ser humano adquira conhecimento e desenvolva o sentimento de dignificação, o egoísmo cederá passo a uma nova mentalidade psicológica e comportamental, portadora de saúde, tanto quanto de enriquecimento emocional para captar a felicidade a que todos aspiram. Quando o homem se impregna do sentimento de amor sem jaça, naturalmente sintoniza com o psiquismo do homem Jesus. É a nossa sintonia natural, que está lá dentro de nós em germe. É a sintonia que nós buscamos. E aí nós podemos receber a inspiração de Jesus. A caridade proporciona segurança social, respeito pela natureza em todas as suas expressões, motivação para uma vida engrandecida. Ela expressa como nenhuma outra proposta transformadora a lei de amor, que é a alma da vida. Esse texto está aqui
Joana nos traz, pela psicografia de Divaldo. Então, continuando aqui no nosso texto, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais poder. O mal fugiria envergonhado, olha só, e se esconderia porque se sentiria deslocado em toda parte. Ele desapareceria. Então veja que nós temos nas mãos uma ferramenta muito forte. Começai dando o exemplo. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Indistintamente. Esforçai-vos para não dar atenção àqueles que vos olham com desdém. E deixai a Deus o cargo de toda a justiça, porquanto no seu reino, a cada dia, ele separa o joio do trigo. É a Deus que compete essa separação, não é a nós. A nós compete amar, cooperar, ajudar, compreender, ter compaixão, indistintamente. Sem a caridade, como nós ouvimos de Joana, não há tranquilidade para a sociedade. Não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, sempre haverá uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses. É claro, pois se nós estamos pautados para o olhar só para nós, é aquela história que nós conhecemos do farinha pouca, meu pirão primeiro, nós não vamos conseguir nos livrar do egoísmo. E aí, nós causamos, sim, nós somos parte da causa da insegurança reinante. Nós vamos fazer parte dessa luta de interesses que nós vemos a todo momento, em todas as situações. E aí, é isso, repetindo, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais poder. Nós estaríamos mais seguros, todos nós. Então, agora, nós vamos para esse item, a fé e a caridade, né? Esse item 13, e que o Espírito Protetor nos traz essa mensagem tão bonita. Meus queridos filhos, recentemente eu vos disse que a caridade sem a fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. A caridade é impossível sem a fé. Sim, nós precisamos desse amparo, nós precisamos desse apoio que a fé nos proporciona para nós podermos praticar a caridade com segurança, para nós podermos exercer esse sentimento em plenitude. Esse sentimento expresso, bem entendido, em atitudes, em pensamentos e depois em ações. Na verdade, podereis encontrar impulsos generosos mesmo em uma pessoa que não tenha religião. Sim, nós podemos, nós encontramos. Mas essa caridade austera, que só se exerce pela abnegação, pelo altruísmo, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, somente a fé pode inspirar, porque é ela que nos faz carregar a cruz dessa vida com coragem. E se nós temos mais coragem, como lá disse Emmanuel, nós vamos ter a coragem de lutar contra os nossos maus impulsos, contra as nossas más tendências. E é essa luta, é dessa luta que nos vai tornar capaz de termos essa perseverança e continuarmos e podermos exercer a caridade e o amor ao próximo. Deus nos cria para sermos felizes na eternidade. Portanto, é na vida terrestre
que nós vamos conseguir o aperfeiçoamento moral. É claro que na erraticidade nós também conseguimos, nós temos, nos vemos livres da nossa carapaça, que é essa carapaça que nos possibilita a encarnação. Nós também crescemos, nós também evoluímos, mas as provas, e tudo que nós temos que passar para crescer, estão aqui, na encarnação. É aqui que nós precisamos da ajuda desses órgãos físicos, do outro, da cooperação, dessa fricção, desse embate de todo dia, para que nós possamos tomar consciência cada vez maior do nosso ser no mundo, do nosso estar no mundo, do nosso ser espiritual. E é através disso, é desse mundo material, é dessa ferramenta bendita que nós vamos conseguir as nossas conquistas. Sem considerar, continue nos dizendo o Espírito Protetor, sem considerar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade dos nossos gostos, das nossas tendências, das necessidades, são também um meio de aperfeiçoar-nos, exercitando-vos na caridade, porquanto só à custa de concessões de sacrifícios mútuos poderemos manter a harmonia entre elementos tão diferentes. Tendes razão, entretanto, afirmando que a felicidade está destinada ao homem na terra, se nós a procurarmos no bem, e não nos prazeres materiais. Atualmente, nos diz o Espírito Protetor, na vossa sociedade não é preciso o holocausto do martírio, como era no início, com tudo que nós cristãos, sofríamos no início, logo na vinda de Jesus. Eles deram a vida, e tantas pessoas deram a vida em sacrifício. Mas agora nós não precisamos mais disso, nós precisamos sacrificar o quê? Sacrificar o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Nós precisamos da materialidade, mas nós não precisamos do sacrifício da nossa vida, como os cristãos no início precisaram. Mas nós precisamos desse sacrifício aí, de sacrificar o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, o nosso orgulho e a nossa vaidade, que sabemos que estão os três juntinhos, né? Agora, nós vamos lá para o item 14. O item 14 é trazido por Elizabeth de França e fala na caridade para com os criminosos. Ela nos diz assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve existir uma fraternidade completa. É a lei de cooperação. Somos nós juntos, um pelo outro. Nós sabemos que estamos todos em rede, agora em rede virtual mais do que material, né? Mas nós estamos, isso eu estou brincando, nós estamos numa rede muito séria, sempre, mesmo que estejamos um pouco afastados materialmente. Agora a rede é muito profunda, nós estamos todos nos intercomunicando, nós sabemos que o pensamento é matéria, nós sabemos da força da oração e do pensamento. Então, ela nos fala assim: deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se eles se arrependerem. Assim,
como para vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais merecedores de repreensão, mais culpados do que eles, a quem recusais o perdão e a comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus como vós o conheceis. E a eles será pedido muito menos do que a vós. Foi o que nós vimos, que eu falei ainda agora, não é? Como nós somos, a nós muito é dado, a nós muito será cobrado. Nós sabemos da importância da responsabilidade. Nós temos responsabilidade porque nós sabemos que todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos têm consequências, sempre. A lei de Deus é imutável e nós sabemos que só somos infelizes quando dela nos afastamos. E ela nos fala, não julgueis. Olha só, não julgueis. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado. E tereis necessidade de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Porque nós estamos olhando os pecados dos outros e achando que só os pecados, só as atitudes contra as leis terrenas são computadas, são fugas da lei de Deus. Não. Nós mesmos praticamos no nosso dia a dia, até por pensamento, tantos atos que fogem à lei de Deus, apesar de não estarem incluídos nos olhos da lei humana. Não são crimes que possam ser punidos pela lei humana, mas da lei de Deus, eles não escapam. Ela diz aqui, não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como faltas leves e que são crimes aos olhos do Deus de pureza. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não é apenas isso que Deus quer de nós. A caridade que Jesus ensinou consiste na benevolência, de que useis sempre em todas as coisas para o vosso próximo. Podemos exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo, conduzirão ao amor. E ela nos fala ainda que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará sobre a terra. Olha só, a esperança que nos traz essa mensagem. Brevemente, quando os homens forem levados a praticar as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Nós sabemos que vamos conseguir, todos nós juntos, com as nossas ações, com o desenvolvimento da nossa caridade, o combate ao egoísmo, o planeta, o progresso é inexorável. O planeta vai se desenvolver e todo o desenvolvimento moral vai acontecer. Deveis àqueles de quem vos falo o socorro das vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. É a importância da prece que ela ressalta aí. Não deveis dizer a um criminoso, é um miserável, é preciso extirpá-lo da terra. A morte
imposta a ele é muito branda. Nós vimos até no encontro de Bezerra, as meninas trouxeram essa mensagem, essa coisa da segurança, quando falavam da coisa da segurança, da criminalidade, esse pensamento que nós ouvimos tantas vezes já, né? Infelizmente, bandido bom é bandido morto. Não é isso, ela está dizendo, observai o vosso modelo, Jesus. Jesus é o nosso modelo. O que diria Jesus? Ele seria capaz de um dito, de um pensamento desse? Jamais, né? Com certeza lamentaria e ia considerá-lo como um doente, digno de piedade, e ia lhe estender a mão. Nós podemos orar. Aí vem a importância da oração. Nós não estamos ainda no estágio, talvez, do desenvolvimento, talvez não, certamente, muito longe, né? Do desenvolvimento da harmonia interior de Jesus. Mas nós podemos orar. Nós sabemos a força da oração. Nós podemos assistir o Espírito durante o tempo que ainda ele haja de passar na Terra. Ele pode ser tocado pelo arrependimento. Nós sabemos a força que tem a oração. Se nós orarmos com fé, a importância da fé. E tanto vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa. Nós fomos criados todinhos da mesma maneira. Pelo amor de Jesus, somos todos filhos de Deus. Ajudai, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Agora, o item 15, que Lamennais nos traz, ele faz uma pergunta muito importante. O homem deve se expor à vida por um malfeitor? É a pergunta que ele faz. E ele traz assim: um homem está em perigo de morte. Para salvá-la, preciso expor a própria vida. Sabe-se, porém, que esse homem é um malfeitor e que, se escapar da morte, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar a vida para salvá-lo? É uma questão muito grave e Lamennais diz que vai responder de acordo com o desenvolvimento dele. E nós, cada um de nós, cabe responder de acordo com o nosso desenvolvimento. Mas nós sabemos que podemos nos apoiar, além do nosso desenvolvimento, pois estamos na nossa melhor forma nessa encarnação, devido à lei do progresso, né? Nós vamos poder responder isso de acordo com o nosso desenvolvimento, de acordo com a doutrina espírita. Se o fundamental é a caridade, é a benevolência, é a abnegação, nós sabemos que ainda somos muito imperfeitos. Mas nós sabemos também que a nossa essência é o amor. Então, nós sabemos que se nós fomos criados, todos, os malfeitores e os não malfeitores, os mais malfeitores e os menos malfeitores, criados pela mesma essência divina, cabe a nós o altruísmo e a benevolência. Cabe a nós a prece, cabe a nós a caridade. Contra a labareda criminosa do mal, façamos chover pensamentos calmantes do bem. Obrigada, meus amigos. Obrigada, casa, pela oportunidade de estudo. Obrigada a todos pela paciência e pelo carinho. Graças a Deus.